nesta noite nós vamos meditar nesses 3 versículos. Filipenses capítulo 2, versículos 16 ao 18. E a palavra do Senhor diz assim, amados: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amados, eu gostaria de orar mais uma vez para que nós possamos meditar. Senhor, a tua palavra, que é a pura verdade e a única verdade, foi lida. Dá-me graça como expositor da mesma nessa noite, para que eu possa ser instrumento do Senhor. E como Deus, tenho aprendido que eu diminua, para que Cristo cresça, para que Cristo possa ser evidenciado em minha vida e na exposição da tua palavra. Essa é a minha oração, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui a guisa de introdução, nesta noite, quero fazer 2 destaques. O primeiro destaque é a guisa de introdução, o de que Jesus Cristo deve ter a primazia em nossa vida. O de que Jesus Cristo deve ter a primazia em nossa vida. Porque a síntese do capítulo 1 de Filipenses está no seu versículo 21, quando Paulo assim diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Cristo deve ter a supremacia e a primazia em toda a nossa vida. E notem vocês que no capítulo 2, o próprio Deus, o Pai, dá ao Filho esta supremacia ao afirmar dos versículos 9 e 11 assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. De tal maneira que a ênfase nesse capítulo 1, versículo 21, é a de que Cristo é a nossa vida. Segundo destaque, a guisa de introdução, a de que o outro deve ter a primazia em nossos relacionamentos. A de que o outro deve ter a primazia em nossos relacionamentos. E essa é a chave hermenêutica nesses 2 primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos crentes de Filipos. Porque se Cristo ocupa o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, então em seguida vem o outro, em vez do eu. E esse é o grande foco aqui no capítulo 2, e essa é a grande ênfase no capítulo 2. E o capítulo 2 ainda vai tratar fundamentalmente de relacionamentos. E esse é o grande tema de Paulo neste capítulo 2. E quando Paulo trata desse assunto, ele vai mostrar a sua tese. E qual é a tese de Paulo no capítulo 2? Você pode me perguntar. A tese é a de que o outro vem antes do eu. Eu quero repetir. A de que o outro vem antes do eu. Como é que Paulo ele vai tratar disso aqui no capítulo 2? Nos 4 primeiros versículos do capítulo 2, ele levanta o problema, isto é, Paulo abre a cortina e mostra o problema que estava existindo dentro da igreja de Filipos. E essa igreja era a coroa da sua alegria, porque era uma igreja parceira no seu ministério e uma igreja colaboradora ao longo da sua jornada, desde que passara por lá. Mas essa mesma igreja estava trazendo uma preocupação agora para o apóstolo Paulo, que era sobre as divisões internas, as tensões internas e as lutas de interesses dentro da própria comunidade. E como é que Paulo resolve esse assunto? Introduzindo um capítulo cristológico, mostrando no versículo 5 do capítulo 2 assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
E isso já foi aqui bem explanado pelo reverendo Alessandro, então eu não vou me reter a isso. E agora Paulo vai nos oferecer 3 exemplos humanos, conforme o capítulo 2, versículos 17 a 30, que é o seu próprio exemplo, o exemplo de Timóteo e o de Epafrodito. Porque talvez a igreja de Filipos pudesse pensar assim: mas Paulo, Jesus é um exemplo muito distante de nós. Assim, como é que nós vamos imitar a Jesus? Ele é Deus, ele é perfeito, e ele não teve pecado e nem jamais pecou. Então, este é um exemplo que fica muito distante de nós e é inatingível para nós. Assim, Paulo vai introduzir agora no texto dos versículos 17 a 30, 3 exemplos de homens que colocaram o outro na frente do eu. Isto é, de homens que viveram uma vida de abnegação e de altruísmo, de homens que se dispuseram a abrir mão da própria vida para dedicar-se aos outros, conforme o capítulo 2, dos versículos 17 a 30. Então Paulo vai citar, primeiro, o seu próprio exemplo, vai citar o exemplo de Timóteo e ainda vai citar o exemplo de Epafrodito. A partir dessa introdução, quero chamar a atenção dos irmãos e ouvintes para nós olharmos o tema dessa noite, que é Paulo, um homem que imitou a Cristo. O tema da nossa mensagem é Paulo, um homem que imitou a Cristo. E o nosso primeiro ponto é: Paulo vive para os outros. O versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui está o compromisso final que todo crente, que todo cristão deve assumir: o de viver para os outros e não para si mesmo. E Paulo explica isso com frases-chave no texto. E a primeira frase-chave é a de que Paulo deseja se alegrar com os filipenses no dia de Cristo. O versículo 16 diz assim, amados: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, Paulo terminou esta sessão com um apelo pessoal, porque o coração pastoral de Paulo brilha através do seu profundo desejo de que os filipenses parassem de resmungar e reclamar, conforme versículos anteriores. Se você ler do versículo 12 ao 15, você vai perceber isso. De modo que no dia de Cristo, Paulo tenha razão para se gloriar. E olhando para o dia de Cristo, o dia do juízo, Paulo queria ver o fruto do seu trabalho. Para tal, ele usa uma imagem atlética, ao afirmar que não queria correr em vão, nem se esforçar inutilmente. Segunda frase-chave que nós encontramos no versículo 16, a de que Paulo deseja que os crentes de Filipos preservem a palavra da vida. O versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida. A palavra preservar, no grego, significa ter ou segurar firmemente sobre. E ela era utilizada no grego secular para o ato de oferecer vinho a um convidado em um banquete. Enquanto os santos filipenses segurassem ou oferecessem a palavra da vida a outros, Paulo poderia então gloriar-se no dia de Cristo, que não havia trabalhado em vão. Pois Paulo sabia que o dia de Cristo inclui tanto o retorno do Salvador, quanto também o julgamento final. Mas envolve também a reunião de todos os santos com o Senhor, conforme a sua carta aos a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, que diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Naquele dia, Paulo diz que vai se alegrar sobre a vida dos crentes de Filipos e do ministério entre eles. A palavra
eufori, no grego, no versículo 16, significa, incluir uma alegria pela realização. Olha só, significa incluir uma alegria pela realização. Conforme o capítulo 4, versículo 4, quando Paulo assim diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, Paulo está falando especificamente da glória ou da alegria que experimentará no dia de Cristo, conforme o capítulo 1, versículos 6 e 10 da carta que ele escreve aos Filipenses, quando ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E o versículo 10 ele diz: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É por isso que nós devemos nos alegrar quando um pecador recebe a salvação em Cristo Jesus. Mas há também outra alegria ainda maior, quando os filhos espirituais andam na verdade, conforme a terceira carta que João escreve no capítulo 1, versículo 4. Observe um fato, amados, o de que Paulo poderia honestamente confessar sobre todos os seus convertidos, conforme a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 19 e 20, quando diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, Paulo, ele podia se gloriar, mas ele não fez tal coisa. Concordo plenamente com o pastor e escritor John MacArthur, quando ele afirma com maestria a seguinte frase: a melhor coisa que os crentes podem fazer por seus pastores é viver fielmente as verdades da palavra de Deus, para que ele possa dizer como Paulo: eu não corri em vão, nem trabalhei em vão. Agora gostaria de pedir a permissão dos irmãos e ouvintes para fazer algumas perguntas. Do que você vai se gabar quando estiver diante do Senhor Jesus Cristo? Do seu emprego? Da sua conta bancária? Da sua casa? Das pessoas importantes que você conhece ou conheceu? Saiba que naquele dia a única coisa que vai realmente importar será o impacto que tivemos sobre os outros por causa de Cristo, porque todo o resto vai desaparecer. Eu quero te chamar a atenção para o nosso segundo ponto sobre Paulo, um homem que imitou a Cristo, que é a vida do apóstolo Paulo, o prisioneiro de Cristo. Olha comigo novamente aí os versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Notem vocês, amados irmãos e ouvintes, o tato e a sabedoria de Paulo ao tratar desse assunto, que é homens imitadores de Cristo. Mesmo ele sendo o apóstolo, o grande bandeirante do cristianismo, o desbravador das missões estrangeiras, o fundador da maioria das igrejas, mas quando vai falar de si mesmo, emprega um único versículo, que é o versículo 17, que diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Porém, quando Paulo vai falar de Timóteo, Paulo usa 6 versículos, que vai dos versículos 19 ao 24. E quando Paulo vai falar de Epafrodito, ele usa mais 6 versículos, que vai do versículo 25 ao 30. E essas serão as mensagens posteriores, se Deus assim nos permitir com vida, para a próxima semana. Com isso, perceba a sabedoria desse homem, porque ele poderia se autodescrever mais detalhadamente, e ainda podia trazer brasa, e ele também
poderia trazer sardinha para si. Paulo podia enaltecer-se, podia falar mais de si e menos de outros, mas quando ele vai dar o exemplo, ele fala menos de si e mais dos outros. Penso que esse seja um princípio, irmãos. Logo, não fica bem ao pregador falar de si, colocar os holofotes em si, chamar a atenção para si, tornar-se aquele grande modelo no sentido de chamar a atenção para si. Embora Paulo se apresente como modelo, e tanto é fato, porque ao chegar no capítulo 3, versículo 17, observe o que diz lá. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Com isto, Paulo não tem uma falsa humildade, mas ele trabalha sempre essa questão de colocar o outro à frente do eu, e este é um princípio espiritual. Então veja comigo algumas características desse homem, do apóstolo Paulo. Primeira característica do apóstolo Paulo: um homem pronto a morrer pela causa do evangelho. Um homem pronto a morrer pela causa do evangelho. O versículo 17 diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Paulo estava preso em Roma, e se vocês notarem, ele tinha a grande expectativa de ser absolvido por intermédio da oração da igreja, conforme nós já vimos aqui no capítulo 1, versículo 19, que diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, ele tem a expectativa de sair da prisão. Mas Paulo entende uma coisa: que ele não está na prisão por acidente, que não está na prisão porque entende que os homens maus estão no controle da sua agenda. E ele entende que não está na prisão por acaso, e nem por um determinismo, e nem mesmo por vontade de Nero. E ainda, Paulo não se considera um prisioneiro de César, mesmo estando preso em Roma, mas se considera um prisioneiro de Cristo. E isso é fantástico. Dessa maneira, esse homem está disposto a dar a sua vida pela causa do evangelho. Segunda característica de Paulo: um homem pronto a dar a sua vida como libação em favor de outros. De novo, um homem pronto a dar a sua vida como libação em favor de outros. O versículo 17 diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Há 3 palavras neste versículo lido que recordam um sistema sacrificial na antiga aliança. A palavra oferecido, sacrifício e serviço. O termo oferecido aqui refere-se a uma oferta de bebida que acompanhava aos sacrifícios. No sistema do sacrifício, sob a ótica da antiga aliança, o sacerdote tomava os sacrifícios de animais e os espalhava sobre o altar para serem consumidos pelo fogo. Em seguida, o sacerdote tomava um copo de vinho e o derramava sobre o altar, no sacrifício que já estava queimando, onde o calor do fogo vaporizava imediatamente a bebida, transformando-a em um aroma agradável. Agora quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão ou a palavra libação, que é uma figura dos ritos muito comum, tanto do paganismo quanto na religião judaica. E no paganismo, todas as vezes que uma pessoa ia fazer um sacrifício aos seus deuses, os pagãos derramavam um pouquinho de vinho sobre aquele sacrifício para agradar aos seus deuses, agradar às suas divindades.
E quando um pagão ia fazer uma refeição, ele fazia uma libação antes e depois da refeição realizada. Foi por isso que Paulo recomendou em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, sobre não comermos coisas sacrificadas aos ídolos, porque havia uma cerimônia de libação aos deuses dessa comida. Já na religião judaica, a libação está prescrita no livro de Números, no capítulo 15, versículos de 1 a 10, como segue. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um efa de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, quando se fazia um sacrifício no altar, então o sacerdote vinha sobre o holocausto e derramava o vinho e derramava o azeite, tornando esse sacrifício agradável a Deus. Agradável a Deus. O que Paulo está querendo nos ensinar com essa figura aqui, a da libação? Veja o versículo 17 novamente. Paulo ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Ou seja, Paulo aqui está afirmando que a vida da igreja, que a fé da igreja e o trabalho da igreja é como um altar, é como um sacrifício para Deus. É por isto que Paulo está asseverando que está pronto a morrer, que está pronto a verter o seu sangue como libação e como esse derramamento de vinho e azeite sobre o sacrifício, que era a fé dos crentes de Filipos. É isso que Paulo está comparando aqui, e é isso que Paulo está nos ensinando. Então, Paulo está aqui dizendo o seguinte, ensinando o seguinte: não importa se eu vou morrer, eu estou pronto. Ainda que a minha expectativa seja a de ser absolvido, a de ser liberado, mas se eu for condenado, se eu for degolado, se eu for morto, ou se eu passar pelo martírio, o meu sangue vai ser como que uma libação sobre o sacrifício da vossa fé, da fé dos crentes de Filipos. É isso que ele está ensinando aqui. E este é um ponto importante ainda hoje, amados irmãos. Porque Paulo olhava para a vida numa perspectiva espiritual. E eu e você precisamos olhar para a vida nessa mesma perspectiva. Porque o grande problema nosso nos dias de hoje é que nós fazemos uma dicotomia entre aquilo que é sagrado e aquilo que é, podemos dizer, secular. Mas a Bíblia ela não faz a distinção disso. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para os crentes de Filipos, e é isso que eu e você precisamos compreender, que a nossa vida, ela é
é um aspecto espiritual, tanto aqui na igreja quanto fora da igreja. E é isso que Paulo está mostrando. É por isso que, dessa maneira, ao olhar para o futuro, para o seu martírio, que se avizinhava, ele não tinha mágoa, não tinha amargura, não tinha tristeza e não tinha revolta, mas Paulo tinha alegria. É por isso que ele, por mais de 16 vezes, nessa carta de Filipenses, entre a palavra alegrai-vos e a palavra exultar, ela aparece mais de 16 vezes. Porque Paulo entende muito bem essas coisas. E nós precisamos também compreender isso. Já a palavra sacrifício refere-se à oferta diante do altar. E a palavra serviço era a adoração que acompanhava todo o sacrifício, todo o rito. Deste modo, as palavras sacrifício e serviço referem-se a um culto sacrificial realizado pelos crentes de Filipos ao sustentar ativamente a vida do apóstolo Paulo, mesmo sendo pobres, mesmo não tendo tantos recursos assim, conforme Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, quando ele diz aos crentes de Corinto sobre os crentes de Filipos: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram os crentes de Filipos a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, os crentes de Filipos, superabundou em grande riqueza sobre ou da sua generosidade. E a palavra serviço no grego é a mesma palavra traduzida como serviço sagrado que nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 21, quando diz: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Isso significa que a obra que os filipenses fizeram para Deus foi considerada um ato de adoração pelo apóstolo Paulo. E tudo isso trouxe alegria ao coração do apóstolo, mesmo diante de sua morte iminente. Além disso, ao considerar a própria vida como um derramamento de libação, Paulo revela humildade sobre a sua própria importância. Porque no ritual, o sacrifício era primário. A bebida, a libação, era algo secundário. É por isso que ele se alegra em saber que um dia seria a parte menos significativa do sacrifício derramado sobre a maior parte, que é o testemunho e o serviço cristão dos filipenses oferecidos a Deus. E aqui tem uma grande lição para nós. Infelizmente, nós agimos totalmente contrário a essas coisas. Geralmente, nós queremos dar destaque a nós mesmos, aquilo que nós fazemos, nos colocando como se fôssemos essa libação aqui, ou melhor, como se fosse o sacrifício que deve ser louvado pelas pessoas, ou que as pessoas precisam bater palmas para nós. Mas não é isso que Paulo vê. Paulo, ele entende que ele era secundário em tudo isso, e que a grande importância aqui era a fé dos crentes de Filipos. E essa tem que ser a nossa grande importância também. A fé dos nossos amados irmãos. Eu preciso contribuir então para a fé dos meus irmãos. Eu preciso contribuir para que o meu irmão, para que o outro possa continuar firme na caminhada cristã. E para isso eu preciso ter cuidado. E para isso eu preciso ser exemplo. E é isso que Paulo está aqui nos ensinando, amados. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu sei que vocês estão preocupados com a minha situação, porque estou na prisão e posso ser executado a qualquer momento, mas a minha vida não é a coisa mais importante. É a fé de vocês que realmente conta, porque a fé de vocês é a oferta principal. E a minha vida é apenas a oferta de bebida que é derramada no final, a libação. Assim, Paulo viu sua própria morte como algo insignificante quando comparado com as necessidades espirituais dos crentes de Filipos. Se nós vivêssemos dessa forma, amado, a igreja causaria tamanho impacto, não só na cidade de Cacoal, mas em qualquer lugar que ela possa existir.
causaria um grande impacto. Terceira característica de Paulo: um homem pronto a dar a sua vida por outros, não por constrangimento, mas com alegria. O versículo 17 ainda diz: mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo sabia que os filipenses estavam tristes com a sua prisão, mas, mesmo estando no corredor da morte, ele queria que os outros irmãos, ou que os seus irmãos em Cristo, experimentassem a mesma alegria que havia inundado o seu coração, e se alegrassem com ele. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É uma ordem. Perceba que os verbos estão no imperativo. Paulo não está dizendo se você quer. Paulo está aqui, em nome de Deus, ordenando a mim e a você que nós devemos nos alegrar e congratular, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Como veremos no próximo estudo, enquanto 6 versículos são dedicados a Timóteo e 6 dedicados a Epafrodito, aqui Paulo dedicou apenas 2 versículos para descrever sua própria vida, que são os versículos 17 e 18. E é surpreendente que nestes 2 versículos aqui que Paulo usou, aparece por 4 vezes, por 2 vezes a palavra alegria, ou alegrai-vos, como você queira também, e a palavra congratular-se. E depois, Paulo repete, tanto no versículo 17 quanto no 18. Assim, como Jesus viveu a vida pela alegria que lhe estava proposta, Paulo está aqui nos mostrando que ele também está disposto a suportar as dificuldades para que pudesse conhecer essa mesma alegria que Cristo se propôs viver por mim e por você. É por isso que Paulo está escrevendo essa carta para encorajar a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos era uma igreja preocupada com ele, porque tinha mandado ofertas para sustentá-lo quando estava em Tessalônica, e tinha mandado outras ofertas também para ele quando ele estava em outros lugares. E agora os crentes de Filipos não só apenas mandam ofertas por meio de Epafrodito, mas também mandam o próprio Epafrodito para assisti-lo na prisão. E isto se deu porque a igreja de Filipos sofria com a condição de Paulo, chorava com a condição de Paulo, e estavam preocupados com a condição de Paulo, que era a prisão de Paulo. Então agora Paulo, ele encoraja essa igreja afirmando o seguinte: meus irmãos, ainda que eu seja martirizado, ainda que eu morra, ainda que eu seja condenado, nesse julgamento, a minha vida, o meu sangue vai ser como que libação sobre o sacrifício de vocês. E por isso não deve ter tristeza e nem choro, mas sim precisa haver entre vocês alegria e contentamento. E para tal, Paulo entendia que a sua vida era como que uma libação. Observe o que ele diz em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Logo, nós precisamos compreender, irmãos, que culto a Deus não é apenas aquilo que você presta aqui dentro de 4 paredes quando nós estamos presentes, ou que você presta quando você vem à casa de Deus. Mas nós precisamos compreender, amados, que nós precisamos cultuar a Deus em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer situação, em qualquer circunstância. O grande problema, amados, é que muitas vezes eu e você somos zelosos com a casa de Deus. Eu não estou dizendo com isso que não devemos ser, pelo contrário, nós precisamos ser. Mas muitas vezes eu e você somos desleixados com a vida fora da casa de Deus. É por isso que Paulo está asseverando que a libação é o louvor que se canta, Paulo não está asseverando que a libação é o louvor que se canta, ou a música que entoa, ou as orações que se faz, ou o sermão que se prega no templo, ou em outro lugar. Mas libação aqui é um sacrifício agradável a Deus, é a vida que aqueles irmãos estão vivendo, é a oferta que eles mandam, é a prática
afirma em Romanos, no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele antes mostra algo à igreja de Roma que me encanta profundamente quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que você faz no seu trabalho, na sua empresa, na escola, na faculdade, ou dentro do seu lar, ou com os seus irmãos, com os seus colegas, isso é culto, isso é libação para Deus. Então isso deve ser motivo de alegria e não de constrangimento. Concluo, irmãos, a mensagem dessa noite. É por isso que não podemos mais ficar nos justificando sobre o nosso comportamento com argumentos da seguinte forma: pastor, eu sou assim mesmo. Ou eu nasci assim e vou morrer assim. Como alguns dizem por aí, síndrome de Gabriela. Porque o próprio Deus nos capacita e nos transforma em novas criaturas. Portanto, Paulo escreveu sobre isso à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, não podemos deixar que nossas falhas governem e arruinem nossa vida. Por exemplo, Jonathan Edwards, que nasceu no dia 5 de 10 de 1703 e morreu no dia 22 de 3 de 1758. Ele foi considerado um dos maiores filósofos norte-americanos e acreditava que a salvação e a santificação eram obras inteiramente de Deus, mas também compreendia sua própria responsabilidade. E ele costumava escrever algumas resoluções. Uma delas foi a resolução de número 7, que diz: resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria, se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Em outros termos, todos nós estamos vivendo as últimas horas da nossa vida, porque a cada segundo que se passa está mais próximo ou à volta de Cristo, ou à nossa partida desse mundo. Como o apóstolo Paulo, Jonathan Edwards viveu de maneira piedosa, com os olhos postos no futuro. Que Deus nos ajude, amados, a viver da mesma forma. Que Deus nos ajude a brilhar como luzeiros, de modo que os outros vejam Cristo em nós. E que Deus não permita que a chama no meu coração e no seu coração jamais venha diminuir ou se apagar, mas que nós possamos, como nós aprendemos nessa noite, ser essa oferta no altar do Senhor, e que possa chegar às narinas do Senhor como um aroma agradável, como um cheiro agradável para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade e dizer ao Senhor muito obrigado pelo privilégio de expor a tua palavra, que ela possa alcançar os corações daqueles que nos ouviu e daqueles que hão de nos ouvir ainda, e que o Senhor faça resplandecer a glória do Senhor sobre a vida do teu povo e sobre a vida daquele que ainda não conhece ao Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, quero aqui agradecer e também dizer para que nós possamos continuar orando